Bom dia. Hoje nós tiramos nosso estudo de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 13. Mas primeiro, antes de entrar na mensagem, eu gostaria de avisar todos da nossa igreja especificamente que temos de orar uns pelos outros. Tem muitas pessoas da nossa igreja que já têm o Covid, uns que já pegaram pela segunda vez. Os outros estão tendo sequelas e tudo muito bravo. E nós temos de orar uns pelos outros para que Deus possa sarar cada um de nós e possamos também reunir de novo. Dá tanto alegria quando podemos reunir e cantar junto e tudo. Mas até então, vamos manter assim, fazendo as mensagens pelo vídeo. Eu espero que está sendo uma bênção para cada pessoa. Mas voltando, vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos ler versos 1 a 3 aí. Normalmente, no culto, eu ia pedir ao irmão Cláudio Van para ler, mas hoje todo mundo tem de aguentar a gente lendo este trecho maravilhoso. Capítulo 2, começando o verso 1, fala: Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunho. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem dos outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisemos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhos de qual santo e justo e repreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai os seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso, também damos sem cessar graça a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra, pedimos que o Senhor possa realmente falar com nossos corações hoje, ajudando a gente
realmente obedecer a tua palavra que acabamos de ler. Ensina-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Hoje em dia tem muitas coisas tomando o nosso tempo, não é verdade? Hoje em dia temos que tomar os remédios, medir o oxigênio no sangue, fazer tantas coisas por causa desse Covid. Tem outras coisas que tomam o tempo. Em nossas famílias, nós somos frustrados porque temos muitas coisas a fazer, mas parece que não tem tempo a fazê-las. Eu acabei de ler um artigo nesses dias sobre o tempo e mais na frente eu vou falar mais sobre o tempo em outras mensagens, mas tem muito que toma o tempo da gente. Com tantas coisas para fazer, ficamos até insensíveis às necessidades dos outros e do trabalho mais importante, que é fazer a vontade de Deus. Chegamos ao ponto que devemos organizar as nossas vidas novamente. Ou para algumas pessoas, nunca organizou sua vida. E agora chegou ao ponto que temos de colocar em ordem as nossas vidas. Temos de repensar o que é importante e como podemos fazer a vontade de Deus melhor. Eu não digo que não está fazendo a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu sei que muitos dos irmãos querem fazer a vontade de Deus. Mas o ponto é que temos de descobrir como podemos fazer a vontade de Deus melhor. Fala, melhor como? Ou está fazendo a vontade de Deus ou não está fazendo. Tudo bem, está certo. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus em tudo. Então, fazer a vontade de Deus melhor seria em mais coisas, ou mais áreas das nossas vidas. O resultado que nós esperamos no futuro é pendente nas decisões que nós fazemos agora. O fruto da sua vida, da sua família, da sua igreja, depende das decisões feitas agora. Então, você deve organizar a sua vida biblicamente. Mas a pergunta é, como é que você pode organizar a sua vida biblicamente? Eu gostaria de apresentar 3 princípios que, quando obedecidos, serão organizadores da sua vida diária, ou seja, todo dia você estará realmente organizado na sua vida. Então, vamos ver esses 3 princípios. Primeiro princípio é tem como propósito da sua vida trabalhar para agradar a Deus e não homens. Eu fechei minha Bíblia, eu não sei porquê, mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, onde nós começamos, versos 1 a 4, fala, ora, irmãos, rogávamos vós pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele. Desculpe, estou em 2 Tessalonicenses. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus, que é a prova dos nossos corações. Então, uma coisa importantíssima, que agimos para agradar a Deus.
Se agradar a Deus, às vezes, talvez o homem, talvez até a sua família, talvez alguém que você gosta muito, amigo, alguma coisa, vai achar ruim. Mas a Bíblia fala que nós temos de trabalhar para agradar a Deus e não aos homens. Quando nós trabalhamos assim, é uma vida que dará fruto. Quando é maltratado, Deus te dará ousadia a anunciar o Evangelho. No verso 2, o Paulo falou, como e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus. Você fazendo a vontade de Deus e falando a verdade de Deus, Deus vai dar fruto e você vai ter a ousadia para falar de Deus. Mas tem que fazer até lutando, pelejando. É uma vida que vem da verdade da palavra de Deus. Versos 3 e 4 fala, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então, a verdade vem da palavra de Deus. É uma vida, quando nós fazemos a vontade de Deus, é uma vida que vai produzir fruto. É uma vida que vem da verdade da palavra de Deus. Tem vários versículos, mas o favorito é 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que, escuta aí, para que o homem de Deus seja perfeito, isso quer dizer com maturidade, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa razão que temos de fazer a vontade de Deus, que vem da palavra de Deus, para que possamos sermos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra, para servir o Senhor bem. Filipenses 4, versos 8 e 9, fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouvistes e viste em mim, isso fazei. Está vendo aquela obra de novo? Fazei e o Deus de paz será convosco. Tem pessoas ensinando que a salvação é por obras. Se fizer mais obras boas do que obras ruins, vai para o céu. Se fizer mais obras ruins do que boas, vai para o inferno. Mas não é verdade. A verdade é que a salvação é pela graça. Graça é um dom recebido de Deus. É a salvação que é dado, pago por Jesus Cristo na cruz. Mas depois de sermos salvos, nós temos a oportunidade de servir o Senhor, fazendo boas obras. É uma vida que os preceitos de Deus tornam-se nossos preceitos. Conforme que nós lemos a palavra de Deus, meditamos nela, ela vai tomar parte da nossa vida. E depois de um tempo vai ser a nossa vida. Salmo 19, verso 14, fala: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Salmo 119, versos 9 a 11, fala assim: com que purificará o jovem
o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Conforme todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. De novo, a palavra de Deus tomando efeito em nossas vidas, para que possamos obedecer ao Senhor. Hebreus 4, versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas serão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar ou temos de prestar contas. Então, esse primeiro ponto de fazer a vontade de Deus, nós temos de fazer ou ter o propósito da vida, trabalhar para agradar a Deus e não os homens. Em segundo lugar, tem como alvo a ser pronto a oferecer o Evangelho de Deus e a sua própria vida. Não vamos ler tudo, mas versos 5 a 12 de 1 Coríntios 12, desculpa, 1 Tessalonicenses 2, tá? Versos 5 a 12. Nós vimos no verso 8, o próprio Evangelho de Deus. Verso 8 fala assim: nós, sendo tal afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eres muito queridos. A sua própria vida, verso 9, ele falou, labutando para não viver na custa de alguns, proclamando o Evangelho de Deus. A Bíblia ensina que é a própria congregação que tem que sustentar o seu pastor. Paulo tinha todo o direito, como apóstolo, receber o sustento dessas igrejas em que ele trabalhava. Mas ele não queria ser pesado, então ele trabalhou ao lado para se sustentar. Então ele se sacrificou para pregar o Evangelho. Ou que fossem, em nossos dias, pessoas, não só pastores, mas todos nós, íamos nos sacrificar para pregar o Evangelho. Mas Paulo tinha mais do que isso, mais do que a lutar, ele tinha um procedimento justo. Olha, verso 10, vós e Deus sois testemunhos de qual santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que cresceis. Piedoso, justo e irrepreensivelmente. E ele fala no verso 11, como pai aos filhos, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. Eu sou pai, eu sei como que é. Eu sou filho, eu sei como meus pais me cuidavam. E o pai se sacrifica com amor para os seus filhos. E é assim que Paulo fez para o povo dos Tessalonicenses e para pregar o Evangelho. Terceiro, que nós temos de fazer para realmente organizar nossa vida biblicamente. Lembramos, primeiro, nós temos de ter como propósito nossa vida a trabalhar para agradar a Deus e não os homens. Em segundo lugar, nós vimos ter o alvo de ser pronto para oferecer o Evangelho de Deus aos outros. Terceiro, nós temos de acolher a palavra de Deus que opera em nós
os que creem. Verso 13 aqui. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como a palavra de homens, segundo que é a verdade, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que cresceis. Acolhe a palavra de Deus. É uma coisa, acolher, abraçar, tomar de conta, deixar ela bem perto do seu coração. Para aquele que não tem Cristo como Salvador, a palavra de Deus não é importante e muitas vezes é desprezado como qualquer lixo. Quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer, não, papel recebe qualquer tinta. A Bíblia foi escrita por homens, não é nada de Deus. E essa coisa é lamentavelmente popular entre muitas pessoas desprezar a palavra de Deus. Mas é popular porque é normal. 1 Coríntios 2, versos 12 a 14, fala, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Nós temos que entender que uma pessoa sem Cristo tem que nascer de novo e depois de nascer tem de crescer na palavra de Deus. A pessoa sem Cristo diante de Deus está morto, separado de Deus. O salário do pecado é a morte, separação entre a criação, o criado de Deus, e Deus. O pecado está aqui. Para a pessoa entender a palavra de Deus, tem de remover esse pecado e ser unido com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai entender. Vamos dizer assim, que a coisa morta não entende nada, tem de ser viva. 1 Pedro 2, 1 a 3, fala assim, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. A pessoa só pode crescer depois de nascer. A pessoa só pode crescer espiritualmente depois de nascer. Espiritualmente, através da colocação da sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Segundo Pedro 3,18, Pedro termina a sua epístola falando assim, antes crescei na graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Na verdade, a palavra de Deus tem que dominar nossas vidas. Eu lembro uma vez, eu falei com um casal que estava tendo certos problemas e tal, e cada coisa que um deles falava, eu citava versículos. De repente, a mulher, a esposa, falou, não, cada coisa que eu falo, o senhor só responde com a palavra de Deus. É assim que temos de fazer. A palavra de Deus tem que dominar as nossas vidas. Deuteronômio, capítulo 6, 6 a 9, nós usamos muito no ensino, ou seja,
de animar os pais, de ensinar seus filhos. Mas escuta o que diz a palavra de Deus. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, a palavra tem que dominar a sua vida e a vida da sua família. Se realmente quiser organizar a sua vida, tem de usar esses 3 princípios. Tem de trabalhar para agradar a Deus e não os homens. Lembre de Hebreus 11:6, que fala de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem Cristo, todos os princípios e esforços valem nada. Tem de começar com Cristo e continuar agradando a Deus. Tem que ser pronto de se oferecer ao serviço de Deus e aos outros no redor. Romanos 12:12. E tem de acolher a palavra de Deus, desde que ela se torna uma coisa especial na sua vida, desde que ela desde que ela toma conta da sua vida, toma parte, ela organiza. Esses 3 princípios são impossíveis aplicar à sua vida sem Cristo. Com Cristo sendo o Senhor da sua vida, tudo possa naquele que me fortalece. Você pode organizar sua vida seguindo os princípios. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela meditação e oramos que o Senhor possa realmente organizar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, até a próxima e Deus te abençoe.